telespectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje é 4 de novembro de 2019. Vamos iniciando o nosso programa Itajubá Entrevistas de hoje com um papo super interessante e no momento certo. Vamos falar sobre o curso assistencial para vestibulando. Vamos falar sobre o Enem, que fala sobre o Enem, todo mundo já começa a roer as unhas aí, né? Mas que legal, quando a gente está preparado, aí a coisa muda de figura, né? Para isso que existe o CATES aqui em Itajubá. E pra gente falar do CATES, daqui a pouco eu falo dos nossos diretores, tá bom? Vamos iniciar com no oferecimento da Eletel, que é a nossa rede de franquia autorizada da Oi TV Livre aqui em Itajubá. Tá? Falou em internet, falou em Eletel, dividindo tudo em 12 vezes, tem juros, TV digital com imagem HD, é com a Eletel. Internet, móvel rural, também com a Eletel. Por cima divide tudo em 12 vezes, certo? Vocês podem ligar e fazer o seu orçamento sem compromisso nenhum, tá bom? O telefone é 3621-4600 ou 999-86-1444, certo? Daqui a pouco eu vou falar sobre o estúdio ultravioleta, ok? Agora sim, chamou todo mundo? Chamou os interessados, os interessandos dos vestibulandos? Chamou? Põe todo mundo aí onde você estiver e vamos nessa! Hoje nós vamos conversar com os diretores do CATES, que é o curso assistencial para vestibulando, o diretor Eric Nogueira e o diretor Rodrigo Dino. Bom dia! Bom dia, todo mundo. Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigado. Aos estúdios da TV Itajubá. Vamos falar sobre vestibular? Bora. Mais do que na hora, né? Mais do que na hora. Tá na hora e estamos em cima da pinta, né? Exatamente. Estamos em cima da pinta. Bom, aqui em Itajubá, então, existe esse curso assistencial para o vestibulando, o CATES. Vamos iniciar falando sobre o que é o CATES exatamente, mais detalhadamente? Bom, o CATES é um projeto que veio com a ideia de poder ajudar os alunos de baixa renda mesmo a conseguir ingressar no ensino superior, né? Ele começou por volta de 2003, onde alguns alunos na época ainda nem era Enem, era vestibular específico mesmo da Unifei. Eles tinham uma condição melhor, aí eles resolveram poder estender para pessoas de baixa renda, sabe? Quem começou é um grande imagem. Não era do ainda CATES. para pessoa direcionada? Ainda não pessoa... tinha o curso, na verdade, né? Porque o pessoal de baixa renda não tem um acesso, um estudo, uma educação de qualidade quanto das escolas privadas, sabe? Sim. A ideia era deixar isso igualitário. Legal. E um dos fundadores foi o Bruno Moalen, a gente ainda tem contato com ele até hoje e ele é uma pessoa assim que é de grande admiração do CATES, sabe? Então a gente já tem 16 anos de história, né? Você ia falar um pouquinho de... É só dizer que o CATES foi inspirado num curso que existe lá em São José dos Campos, o CASD. O Bruno, além de lá, veio inspirado com isso e mais alguns amigos e fundou essa ideia do CATES, né? Eu vou explicar o nome do CATES, que é o curso isso que eu assistencial. ia perguntar. Será que é isso que eu falei? O curso assistencial para vestibular? Ele é o curso assistencial Teodomiro Santiago, em homenagem ao fundador da Unifei. Sim. Eu tô tentando encaixar aqui o curso para vestibulando. Eu falei, de onde que saiu esse S? Tentando entender. Pois Mas então Teodomiro Santiago. Curso assistencial Teodomiro Santiago. Exato. Tá. A gente está alocado lá na Unifei, no prédio central, no prédio da Unifei mesmo, que a Unifei tem 2 prédios, né? É no prédio da universidade mesmo. A gente está com 16 anos de história, contamos com as mais diversas disciplinas para preparar qualquer aluno para o Enem, para outros vestibulares também, mas o grande foco é o Enem, né? Sim. Porque é a grande porta para as universidades. Acho que a gente conta com monitorias para os alunos. Agora a gente também tem um trabalho de orientadores, que igual a gente falou, que é psicólogos que ajudam, alunos que ajudam ali às vezes um problema, um nervosismo do aluno. Esse orientador ele tem um papel disso de conversar com o aluno, tentar acalmar ele. Temos os nossos monitores, aplicamos simulados para treinar o aluno durante o ano, né? Porque não é só fazer o Enem tem todo um preparo de saber sentar, ficar 4 horas, 5 horas sentado fazendo uma prova. Isso exige concentração, exige preparo, não é uma coisa tão simples de se fazer. Então, sim, o CATES sempre conta com no mínimo 4 simulados ao longo do ano. Os nossos professores são
bem amigáveis, podemos dizer assim. Lá a gente quebra esse paradigma, que muitas vezes o aluno vem ainda das escolas aquele paradigma de professor, aluno. A gente tenta quebrar esse gelo. Às vezes uma distância, Isso. né? Lá, muito grande. lá a gente trata todo mundo como uma família, é o nosso lema, né? CATS é uma família. E fora isso, a gente também tem uma banca de redações, onde os alunos fazem as redações. Nós temos monitores também de redação para ensinar a fazer redação. Sim. A gente também faz uma semana que a gente chama Semana de Profissões, onde a gente pega diversos profissionais e tenta mostrar para eles. Legal. Isso que vocês estão me falando é o formato Isso é do como... CATS, é como funciona Isso. o É, dura ao longo do ano funcionamento dele, todo, ao né? longo do ano. Então, peraí, segura aí então que eu quero detalhar isso que vocês estão falando. A gente vai conversando. Tem muitas coisas. Isso, então peraí. Deixa a gente conhecer vocês então. Vocês Vamos lá. são. Isso. Vocês são os diretores hoje. Sim. Mas, como vocês estavam me falando, vocês já foram alunos. Já. Sim, já fomos alunos. Do CATS. Eu fui Exatamente. aluno, no caso, em 2017. Aí o Rodrigo... Fui em 2014, 2015. Foi um Olha que legal. Eu sempre falo que sementinhas boas, elas dão frutos, É. né? Olha que bacana, né? Vocês puderam usufruir deste mesmo curso e aí viram que tem a possibilidade agora de ajudar outras pessoas Isso, como exatamente. vocês foram ajudados, Exatamente. né? É uma maneira de Isso é retribuir legal o trabalho. demais. É retribuição. Isso é bem bacana. E aí vocês são um dos diretores, né? Isso. São 5? São 5 diretores. A Leonora, ela é diretora de RH nosso. O Bruno Divino, ele é diretor-presidente. Aham. Tem o João Flávio, que é diretor financeiro. Tem a Bruna também, que trabalha junto com Isso, o Dino, tá. de ensino. A gente divide a frente E em si. tem eu com o Rodrigo, que o Rodrigo tá de ensino e eu sou de RPP, que é Relações Públicas e Projetos. E todo mundo já foi aluno da Unifei, é aluno da Unifei? Todos os diretores? Boa parte dos voluntários, sim. E dos diretores também. Boa parte já foi. Mas temos pessoas que, mesmo não tendo sido alunos do CATS, gostam do projeto, gostam da ideia, né? E participam e atuam muito maravilhosamente bem também ajudando a gente. Não são ex-alunos, são apenas pessoas que gostam da ideia de ajudar o próximo. Isso é maravilhoso. Legal! Vamos aproveitar que você entrou nisso. Vamos falar então sobre isso? Então, os professores que vocês contam hoje, ou que o CATS conta, não tem só ligação com a Unifei. Não. Um exemplo mesmo, o Marcelo, que é professor nosso de Sociologia, e ele também é professor na rede pública, né? Isso. legal. Entendeu? O Sadu também. E nós temos 20 disciplinas, né? Daí é cada matéria para um professor. E assim, a gente divide as matérias, porque é um ano só de cursinho, né? E a gente tenta passar tudo do ensino médio. São 3 anos compactados em um, é Exatamente. muita coisa. Não é à toa que o vestibulando fica assim, ó. Né? Não é à toa. Aí, assim, por exemplo, matemática mesmo é dividida em 3 áreas, física em 3 áreas, história em 2, que é a história do Brasil, história geral. E assim vai, a gente divide as disciplinas para que a gente consiga trabalhar todas as matérias em um curto tempo, entendeu? Entendeu? Entendi. Certo. Bom, e há uma seleção, como é que vocês selecionam os professores? Os professores, a maioria dos voluntários, a gente tem um processo seletivo que conta com um pessoal de RH em tentar buscar esse espírito voluntário dentro da pessoa. A gente tenta visualizar isso na pessoa. Caso essa pessoa tenha, e tem as diversas áreas que ela pode atuar, os professores e monitores, vou dar um exemplo, e a banca de redação, a gente coloca para eles atuarem, né? A gente pede para o professor dar uma aula teste, para o monitor dar uma monitoria teste, pro corretor a gente pega uma redação que a gente usa de exemplo, distribui para todos os que pretendem pegar a vaga de monitor de redação e pede para eles avaliarem para ver se está dentro de um parâmetro ali, se eles estão dentro de um parâmetro de correção básica. Tudo para oferecer o melhor serviço aos alunos, né? Legal. Hoje em dia, então, eu não sei se você me falou agora, não sei, mas eu esqueci. Vocês estão contando com quantos professores? São... Professores são 20. Isso, são 20 disciplinas, mas voluntários, assim, nós estamos aproximadamente 90 voluntários. Gente, é muita coisa! É muita que gente. legal! É muita gente aí ajudando. Muita gente. 90! Tem diversas áreas de trabalho, né? Monitoria, boa parte. Tem a galera que trabalha com a RPP. Cada diretoria tem o seu corpo, né, de auxílio. Ensino tem os professores, monitores, a banca, orientadores. Bastante gente trabalhando pelos alunos. É muito bem estruturado, né? Muito bem feito, muito bem estruturado. Que legal. Eu não imaginava. Olha a minha carinha. Agora eu vi aqui no vídeo, eu vi a minha carinha assim. Me assustei, mas foi uma surpresa boa, né? Sim. 90 pessoas trabalhando juntos em prol de uma
de um trabalho, de um programa super bacana. Que legal. Em busca de um mundo melhor, né? Isso que a gente gosta, porque realmente faz a diferença na vida das pessoas, assim, o nosso trabalho. A gente, é que eu sempre tô falando e eu sempre bato de frente. Desculpa, eu tenho que dizer nada contra, mas com nosso atual governo, porque não adianta, se a gente quer falar em mudança, a gente tem que falar em educação. Sim, não tem como, é impossível a gente falar em melhorias no geral, em nível nacional, né? De vida e de estrutura de vida, de qualidade de vida e tudo mais, sem falar em educação é impossível. Sim. Né? Então, assim, que legal, assim. É uma ideia super legal que vem dando certo há 16 anos. 16 anos. Né? Sim. E aí vai contagiando as pessoas, porque olha, como eles disseram, eles foram alunos e hoje em dia estão num cargo de direção do projeto. É um projeto mesmo. Do projeto. E isso e é sucessivo. Sim. Isso vai acontecendo. Tem diversos casos, assim, gente que médica hoje foi aluno do CATS, que é médica. Engenheiros, advogados. advogados. Tem até aluno que já foi diretor e hoje está na França. Trabalhando Olha na que França, legal. Vivendo na França. Tem várias histórias assim, a gente até fez um trabalho e tá ocorrendo ainda que chama Resgate Histórico. Fala. E aí a gente fez um forms, né? E postou no Facebook e aí os ex-alunos preencheram contando as histórias deles, como que tá hoje. O ano que eles entraram no CATS, como que é toda essa relação, assim, pra gente saber mais, sabe? Porque a 16 passa muito aluno. Exatamente. Foi muito boa mesmo. Até porque, às vezes, quando a gente não conhece, às vezes, o funcionamento e tal, a gente tem a mania de pensar assim, é gratuito, não é bom. Tem esse pensamento. Não. Eu já ouvi muito, não falando do programa, mas eu já ouvi várias vezes pessoas falando de outros assuntos, porém, é de graça? Não, com certeza que não é bom. Né? Então, essa ideia que vocês tiveram também é super bacana para mostrar o resultado. Sim. Né? Sim. Os frutos, né? Os frutos desse trabalho maravilhoso, perfeito mesmo. O CATS, então, é um projeto de extensão da Unifei. Sim. A gente está alocado no Unifei e a gente recebe um auxílio da Unifei. É isso que ajuda a gente a manter o ano, xerox, canetões para os professores. A gente precisa desse auxílio da Unifei, senão a gente não consegue trabalhar. E ela nos ajuda muito nesse ponto, a alocação da sala, né? É fundamental, porque é diferencial, né? Você ser vestibulando, está dentro já de uma universidade estudando, assim, né? É lógico que você não é aluno diretamente da universidade, mas já tem aquele clima dentro da faculdade, como é, tipo assim, quando você entrar, quando conseguir a entrada, já é totalmente diferente, porque você já se sente familiarizado, você já sente ali em casa, né? Depois você não vai sentir um peixinho fora d'água, né? Particularmente falando, foi esse sentimento que eu senti nesses 2 anos que eu fiz CATS. Foi isso? Você senti sentiu? lá já, senti a Unifei já, o ar da Unifei já. Que legal, gente. Isso me prova, me deixa tranquila como mãe. Porque eu cheguei uma hora que eu achei que eu tava ficando louca. Eu vou falar pra vocês, porque mineira adora causa, adora contar causa. É um caos rápido. Eu tenho um filho, eu sempre tô falando do meu filho aqui, tem 9 anos, tá na 4ª série. E ele, pode ser que ele mude de ideia, mas ele já está há 3 anos convicto que ele quer fazer engenharia mecânica. Mecânica. Aí eu falei, bom, então vamos lá, né? Vamos começar a conversar sobre isso, inserir. Aí eu falei, gente, aí procurei meus amigos, alguns que já fizeram mecânica, alguns que estão cursando lá na Unifei também. Falei, gente, me dá um help. Aí de vez em quando eles estão trabalhando no carro, aí dá uma chamadinha, olha, hoje a gente vai testar e tal. Então ele vai lá, conheceu a oficina, sabe? Fui inserindo. Aí esses dias ele tava lá contando, tava lá pensando. Aí eu falei, o que foi? Ele falou, não, eu tô contando pra ver quanto tempo que falta pra eu entrar na Unifei. Embalado aí. Tava lá super assim, sabe? E aí eu falei, não, que bom, gente, ouvir isso. Porque aí eu falei, bom, é a forma que a gente tem também de incentivar, né? Sim. Falei, vamos incentivar. E aí ele chega lá também, ele se sente dessa forma já em casa. Então. Que é muito bom também, pra ver se é realmente isso que ele quer, né? Exato. Às vezes, amadurecendo essa ideia. Às vezes acaba sendo assim, uma ilusão, porque você fala assim, nossa, é legal e tal, mas como será que é adentro, sabe? É isso que a gente tenta disponibilizar para eles. Inclusive lá dentro da Unifei, o nosso diretor-presidente, ele tá no laboratório de interciências. A gente conseguiu levar lá os alunos esse ano, sabe? Para eles verem o laboratório mais de perto,
Nos outros anos a gente já conseguiu levar os alunos para o laboratório de química mesmo, assim, dentro da Unifei, para ter mais esse contato com a faculdade, sabe? No meu ano a gente levaram, que eu faço engenharia de controle de automação, levaram a nossa turma no laboratório de automação. Aí que... Pronto, aí você falou, é isso. É isso mesmo. É isso mesmo que eu quero, né? Foi. Você tem a certeza naquele momento. Que coisa boa. Antes da gente falar, então, desse formato, da forma que vocês trabalham dentro do cursinho, eu gostaria de saber como é que vocês fazem. Tem uma seleção para os alunos que chegam, para os vestibulando, como que faz para você ingressar nesse curso? A gente vai estar com as inscrições abertas em dezembro, então já fiquem espertos aí, galera. Olha, gente, em dezembro, então, isso, abre as inscrições. Abre as inscrições. É bom também já falar da página, porque já juntou um gancho. A nossa página no Facebook, para quem quiser começar a seguir, porque a gente vai postar tudo lá, que vai abrir o nosso novo processo seletivo, né? Como falou em dezembro. Aí é Família CATS, o CATS, Curso Assistencial Teodomiro Santiago. Nosso site é www.familiacats.com.br. Sim. E lá vai ter mais embasamento sobre o nosso processo seletivo, né? Aí... O processo seletivo conta com, inicialmente, uma inscrição, né, pelo site, tem todo um formulário para preencher. Depois há uma prova para a gente fazer uma classificação. E essa classificação serve para a gente fazer as nossas entrevistas socioeconômicas. Porque a gente tende a focar em pessoas com baixa renda, né? Então a gente faz uma entrevista... O maior critério é esse. São quem não tem uma condição renda de pagar um cursinho. Porque é bem caro, sabe? Um cursinho hoje em dia tá R$400, nessa margem mais ou menos, assim, não é todo mundo que tem esse acesso, sim, né? Com certeza. Aí a gente tem uma entrevista socioeconômica, além de a entrevista sobre o perfil de estudante, o perfil do critério de vulnerabilidade, né? Quantas pessoas estão vulneráveis a estudar ou não. A gente tenta tratar todas essas frentes com a nossa entrevista. A gente Como assim? Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Quão suscetível essa pessoa está se ela não fizer um cursinho, não fizer algo esse ano e não continuar os estudos, em desistir dos estudos. Então a gente tenta trabalhar em cima disso também. Nossa, que bacana, gente. Porque isso, nossa, é muito muito estruturado o cursinho de vocês. Porque a gente, esse ano, eu participei lá no Teatro Municipal. Eu fui, assim, mestre de cerimônias de um projeto que chama Histórias de Vida, que fala com os alunos do terceiro ano, sabe? Aí tem palestras também de pessoas que alcançaram o seu objetivo, sabe? Por meio dos estudos, sabe? Não desistir e tal. Então, assim, uma forma de incentivar realmente que as pessoas continuem os seus estudos. De mostrar que, de repente, uma faculdade, ela é, sim, muito possível. Ela tá próxima de você. Muitos estavam vendo a faculdade como uma coisa assim impossível. Não, sabe? Tipo, não é pra mim, não é pra minha realidade. Ninguém na minha família fez faculdade. Tem muito isso também, né? Falar, ninguém fez. Então, ele também acha que ele segue aquele caminho também. Sim, exato. Então, teve esse programa super legal. E vocês têm esse olhar pra isso também? Sim, na nossa entrevista a gente tenta atender todos esses focos que eu falei, né? A vulnerabilidade, o perfil de estudante, né? E o socioeconômico. Aí, dentro disso, a gente tem um sistema particular do caso que a gente aprimora ele todo ano. O sistema totalmente eletrônico. Então, a gente coloca alguns dados da pessoa. Do candidato. E ele calcula uma nota deles lá. Dentro desses critérios que a gente está trabalhando. A gente tem toda uma média ali. E são 16 anos de história, então a gente tem um histórico bem grande de dados, assim, e dentro disso a gente vai aprimorando todo ano, e nisso sai uma classificação de alunos. A gente atende 105 alunos por ano. A gente abre em janeiro, começa até julho. Há umas resistências, infelizmente, né? Tem pessoas que não conseguem. Por vários motivos. E às vezes não é nem porque não tentou. Exatamente. Não é? A gente tem que entender também os lados. A gente tenta ajudar o máximo que a gente pode, claro. E às vezes é só naquele ano também, né? Ele ele não precisa desistir para sempre, Não, exatamente não. O CATS está sempre de portas abertas a todos os alunos. Pessoas que... A gente teve casos de alunos que ano passado não conseguiu cumprir. Esse ano voltou de novo e ficou com a gente até o final do ano. Oh, yes. Isso é muito legal. A gente ficou muito feliz com isso. Isso. E no meio do ano a gente abriu outro processo seletivo para algumas vagas que abrem, a gente... vocês fizeram isso? Olha que legal. A gente sempre abre 2 vezes ao ano. Aí para preencher essas desistências. Isso, exatamente. Para manter a sala mais cheia, que isso anima muito os alunos, né? Sim, também. Às vezes vê uma sala um pouco mais vazia, um pouco mais desmotivante, mas a sala cheia sempre motiva o aluno. Que legal. Bacana. Bom, então, quem ligou aí agora,
Estamos conversando com os diretores do CATS, né? Que é o curso assistencial para vestibulando, o Eric Nogueira e o Rodrigo Dino, que estão aqui para falar um pouquinho sobre este programa. E vamos falar sobre o quê? O Enem. Ah, não, vamos falar do formato aí de vocês. Vamos lá. Formato de trabalho do curso, né? Vamos lá. Posso falar? Claro, pode. É que eu estou na frente de ensino, eu acho que eu vou conseguir explicar um pouco melhor. Como que a gente trabalha? A gente conta com professores, alunos e não alunos da Unifei. Temos pessoas que são profissionais, são professores mesmo, atuam na área. O curso trabalha na parte da noite, né? As aulas acontecem das 7 da noite até as 10h40. Temos um horário de monitoria que é 1 hora antes das aulas, que seja das 6 às 7. Contamos com monitores também da Unifei e não da Unifei. Temos alunos, já tivemos mais monitores da FEP, da Medicina. Todas as faculdades aqui ao redor já ajudaram a gente lá. Atualmente a gente já conta com monitores na área de exatas e biologia. Então, o aluno que quer tirar uma dúvida, quer fazer uma questão que está totalmente perdido, pode chegar lá, sentar com o monitor vai ficar muito feliz em atendê-lo. Ajuda a deduzir uma equação, uma conta, explicar, às vezes, uma matéria que não ficou tão claro para o aluno, tem uma explicação mais particular. Os monitores adoram essa frente. E a gente tem também esse corpo de monitor. Um horário 1 hora antes da aula. Isso. Todos os dias. Todos os dias. Olha que legal. Os monitores. Super suporte. Isso. Até de redação também, né? Isso, a redação também. Também tem a banca de redação conta com alguns corretores e eles vão lá 1 hora também antes das aulas começarem para entregar as redações que os alunos entregam para a gente, corrigidas. E algumas a gente somente entrega, que o aluno tá bom. Alguns com alguns erros pontuais, os monitores ficam na sala esperando o aluno chegar, caso ele consiga vir um pouco mais cedo, para atender esse ponto seu aqui, precisa dar uma melhorada. Para conversar com ele, explicar para ele onde ele pode melhorar ali. Isso ao longo de todo o ano, a gente trabalha assim. A temida redação. A temida redação. Essa é a temida. Que legal. E aí vocês têm um professor, uma parte de monitoria. A gente tem monitoria disso. Temos também um professor de redação, que trabalha com como argumentar, como estruturar uma redação, né? A gente também trabalha com uma frente que a gente chama de atualidades, né? Para tratar o que está acontecendo no mundo, como a gente pode interpretar isso, consequências do que chegou a isso, o que isso pode causar de consequência, para deixar a mente do aluno bem aberta, porque o Enem adora essa ideia de interdisciplina, de atualidades acontecendo, de causas e consequências. Sim. Então, como ele não é conteudista, né, ele é mais uma coisa que você vai analisar o contexto que está acontecendo ali. A maioria das vezes o texto traz a informação que você precisa saber, você só precisa se situar em cima daquilo. A gente tenta trabalhar com essa ideia de análise em cima das coisas. Tanto os professores de humanos, como falei, mas também a galera de exatas. A gente tenta trabalhar com a análise do que está acontecendo ali no texto, né? Legal. E aí bate uma bola, né? Isso, exatamente. Faz uma roda de conversa. Igual falando, a gente tenta quebrar muito esse gelo de professor, aluno. Ali todo mundo, a gente trabalha no nível igual, o aluno tem total liberdade de conversar com o professor. A gente tenta trazer essa ideia de amizade entre todo mundo. O desenvolvimento disso Exatamente. Muito grande, né? Porque se o aluno chega ali e fica com receio de falar com o professor, né? Acha que não tem tanta abertura, não se sente próximo ao professor, né? Esse conteúdo que está sendo passado, ele não vai ser tão absorvido. Acaba ficando com dúvida também, né? Você acaba se segurando, você acaba falando assim, por causa, às vezes tem um número grande de alunos na sala, não vou perguntar porque eu tô com dúvida. Mas quando você quebra esse gelo, você acaba que você interage mais, você tá mais ativo ali e cessando todas as suas dúvidas. Exatamente. Com certeza. E às vezes é uma dúvida pontual que, tirando aquela vírgula, vira aquela avalanche de conhecimento, né? É um cliquezinho só, né? Abre que o professor dá, né? Verdade. E eu, particularmente, estou dando na frente de probabilidade estatística esse ano. Eu vejo que muitos alunos que conversavam comigo no começo do ano, de dúvidas, algumas coisas pontuais, ou desenvolvimentos que eles tiveram ao longo do ano, entendeu? Foi exorbitante, dá para notar a diferença. E essa comunicação é muito importante. Então, até deixar de dica já para vocês, alunos, não estou falando somente do CAS, alunos das escolas, conversem com seus professores. É muito importante isso, para abrir sua mente para conversar. Isso é muito importante. Para conversar, para ideias, para aprender mesmo. Abra a mente para conversar. Isso é sempre lucrativo para os dois lados. O professor adora essa comunicação e o aluno também vai sair muito no lucro com isso. Com certeza. O que mais nós temos?
Nós contamos com orientadores, né? Que, como eu falei, são pessoas. A gente tem psicólogos também dentro dos orientadores. Ai, a gente estava conversando sobre os psicólogos, a importância. Sim. Vocês arrasaram nisso. Obrigado. Arrasaram nisso, porque realmente é a hora. Quem é vestibulando, quem já passou por isso, como vocês, né? Nossa. Sabe que eu dou aulas de teatro. E aí eu comecei a fazer um programa, um projeto, na verdade, de aulas de teatro voltado, na verdade, para a apresentação de TCC. Então a gente usa as ferramentas do teatro de desinibição, de dicção, desenvoltura e tudo mais para esse TCC. Por quê? Às vezes você realmente se prepara, né? Você tá ali com tudo na ponta da língua, você faz um TCC bacana e na hora de apresentar isso? Trava. Não é? Difícil. Você tá preparado ali, mas você fala, poxa vida. Então trava a mão sua, aquele gelo na barriga, você olha para aquela banca. Sim. Não é como trabalhar isso. E às vezes você não vai tão bem, você não consegue mostrar tanto a sua capacidade simplesmente por essa parte emocional e o psicológico, né? Como que pode ajudar e como que pode atrapalhar muito. É porque é um ano muito decisivo, né? O Enem acaba assim que a galera estuda quase um ano inteiro para fazer uma prova. Sim. E quanto mais vai chegando, e vem família também cobrando, né? Família. Vamos deixar aí uma diquinha pra família também, que a cobrança é legal, é necessária. O vestibulando, né? Seu filho, seu sobrinho, seu primo, ele precisa disso, né? Também. Mas é tudo naquela dosagem, né? Isso. Legal. Que já Tudo tem demais aí uns faz mal. 3 anos em um. Então são 3 Que anos. tem que estudar, né? E aí ele já sente essa responsa, né? Se não conseguir agora, só o ano que vem, é mais um ano aí de estudo de novo e tudo mais, né? Então, assim, é cobrar na medida certa. Então, Sim. essa coisa do psicólogo, essa ideia do psicólogo foi super bacana para poder realmente trabalhar isso e eles poderem mostrar a sua real capacidade, né? Isso. Sim. E é super importante, e o CATS sempre gosta de estar mais próximo do aluno para tentar tirar esse nervoso, sabe? Inclusive ontem os voluntários foram na porta da escola, antes deles entrar para fazer a prova. A gente levou bombom para eles, Ai, pra gente, Água, fica aqui, caneta. atenção. com uma mensagem assim, importante, Legal. sabe? A gente também levou água e também levou caneta, porque às vezes acaba que esquece de nervoso. Esquecendo. A gente dá todo o suporte mesmo, assim, pra pessoa esquecer de quão importante é, sabe? Pra ver que é só mais uma prova, porque a gente trabalha com vários simulados, a gente tenta sempre passar esse cenário, sabe? Pra que chegue lá e já fique mais familiarizado com o vestibular. Ontem mesmo, Que legal, parabéns. aluno, deixar de exemplo, um aluno do CATS veio falar com a gente que, apesar da pressão que o Enem causa, tudo, pelos simulados que ele fez no CATS, ele falou que se sentiu bem mais tranquilo do que fez no ano passado. Falou assim, eu tô sentindo que eu sei que é a prova do Enem, vai decidir o meu ano que vem, Sim. só que pra mim essa pressão tá mais leve, né? Não tá aquele peso que seria antes, por causa dos simulados do CATS. Tanto que vocês falam pra gente, fica calmo, a prova não é nada assim impossível, o nervosismo atrapalha, né? Dá aquele branco certeza. e deu branco na cabeça, não adianta procurar que não... Então relaxa. Relaxa, tá E tudo às vezes eles perguntam pra gente por que a gente faz isso, né? Por que a gente disponibiliza nosso tempo com tanta coisa que a gente faz de faculdade, que é pesado e tudo, pra gente poder ajudar os outros, né? Mas o que acaba nos motivando é os próprios alunos, né? Porque a gente está atendendo 12 cidades e assim, eles viajam de outra cidade, pegam um ônibus para vir e para ter esse contato com a gente, para Então poder não conseguir é só os aprender com a gente. itajubenses, não. Pode Não, contar, a gente está atendendo Itajubá, Paraisópolis, Brasópolis, Delfim Moreira, Venceslau Braz, Piranguinho, Piranguçu, Pedralva, Cristina, São José do Alegre, Conceição das Pedras e Maria da Fé. Gente, é toda a região. Toda a região. A região inteira. Que legal! Temos alunos Não todos. é só os itajubenses. Então quem está assistindo, porque a gente é assistido também por toda a região. Então quem está assistindo também pode se ligar em dezembro, né? Isso. Dezembro. Vai abrir E aí? Fiquem atentos na página, vai lá mostrar o link quando abrir as inscrições, tudo certinho. A gente já está se organizando para isso. Então fiquem espertos lá, em dezembro. Fala a página de novo. www.familiacates.com ou na nossa página do Facebook, CATS, Curso Tendencial Teodomiro Santiago. É a única forma de fazer a inscrição, né? Sim. Isso, a inscrição no caso vai ser pelo site, né? Só que a gente divulga no Facebook, a gente vai nas escolas sim. divulgar. A gente tá indo A nas gente tem escolas todo um trabalho de divulgação. Vai mas... relembrando, lembrando as Isso. pessoas. Isso. Tá. Mas já fica ligado, já coloca lá no Google Agenda lá que a partir de dezembro a gente vai estar com as inscrições abertas. Perfeito. Vocês falaram sobre o Enem. O Enem! Enem!
sei. Não fiquem nervosos. Mas não precisa ficar nervoso assim, não né? Precisa. Tem que se preparar, é o que a gente fala. Exatamente. Tem que estar bem preparado, né? Exatamente. Como vocês têm lá os professores qualificados, Sim. né? Amigos, parceiros. Então, já tá preparado. É chegar ali e mostrar o que aprendeu, né? Ao longo do ano. Eu sempre frisei a parte do simulado, fazer um simulado bem calmo para você ensaiar o que você vai fazer no Enem, pelo menos no simulado do CADES. Eu sempre falei para eles, ensaiem o que vocês estão fazendo, sentem, acalmem-se. Igual eu falava pra eles, só um simulado, relaxem, porque o nervosismo causa o branco. Isso aí é fato. Ficou nervoso, atrapalha. Então, a gente sempre os professores ensinando o máximo que podem, com listas, né, durante as aulas. Os monitores também sempre ali auxiliando. Os simulados depois sempre também são corrigidos com os alunos, para eles verem, era para pensar um pouco desse lado, não estava tão claro isso na minha mente, posso dar uma estudada ali, estudada aqui. Mas agora focando aqui, essa semana não é semana de aprender nada. É semana só de revisão. O CADES está trabalhando com a revisão essa semana. Opa, essa dica é boa, hein? Essa semana a gente está trabalhando com a matemática e ciências da natureza, né, que é a prova de domingo. Semana passada a gente trabalhou com linguagens e ciências humanas. Sim. Então essa semana a gente vai trabalhar somente com essas frentes lá no CADES. Mas são basicamente revisões, a gente não vai ensinar nada, a gente vai tranquilizar o aluno, mostrar para eles o que eles aprenderam ao longo do ano, porque eles aprenderam, realmente eles aprenderam. Agora basta eles confiarem em quem aprenderam, porque muitas vezes o conhecimento está lá guardado, só que a pessoa não tem a confiança e o conhecimento fica lá guardado. Tá lá guardado. Não é hora de ficar guardado. Não é hora de colocar ele na frente aqui. Isso agora. Exatamente. E acaba também que as questões do Enem também acaba sendo muita interpretação. Você sabendo ter uma interpretação boa, às vezes você até não sabe a matéria, mas você acaba desenvolvendo a questão por interpretação, ligando uma coisa a outra e você acaba respondendo, sabe? Uma coisa que eu foquei muito com falar nas aulas com os alunos tudo que você precisa de ferramental para o Enem, você aprendeu ao longo do ano e está escrito na questão. Mas quem sabe muita matéria, Dino, só vai fazer a questão um pouco mais rápido. Somente isso. Tudo que você precisa da questão está na questão. Não precisa ficar caçando dentro da sua mente. Quem aprendeu a matéria só vai fazer um pouco mais rápido, mas não quer dizer que você é incapaz de fazer. Está na questão. Leia com calma, relaxado, que você vai conseguir fazer sim, entendeu? Cada um no seu tempo. Cada um né? no seu tempo, exatamente. Aí o que é o trabalho ao longo do ano? É exatamente esses tempos que você vai trabalhar, sentar. Como eu falei, é cansativo, o Enem é muito cansativo. São 4 horas e meia, 5 horas e meia sentados, lendo e respondendo. Isso é muito cansativo. Sim. Mas tudo são coisas de prática, né? A galera que está praticando pode ficar bem despreocupada com isso. Aí ontem foi a primeira parte, né? O Enem é dividido em 2 domingos. Aí o que surpreendeu bastante ontem foi o tema da redação, que foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E foi um tema assim que os professores assim não imaginavam, todos os professores, digo, não só do CADES, mas também de outros cursinhos, cursinhos famosos também. Surpreendeu, foi assim, acho que o Enem seguiu a tradição dele, que é sempre surpreender. Mas o que a gente estava frisando, né, falando para os nossos alunos, é que o Enem não quer saber se você sabe ou não sobre o tema, mas sim se você sabe escrever. E o importante agora é deixar essa parte que já foi feita de lado e pensar no outro domingo, né? Porque essa parte já foi, não tem como voltar. Não tem como voltar. Agora é correr, revisar tudo essa semana e fazer agora no outro domingo, dia 10, que é a parte de matemática, exatas e ciências da natureza. Então agora não é hora de ficar pensando no que passou. Já fez a prova, né, a primeira etapa do Enem já foi cumprida. Então aí agora é revisar agora pro próximo domingo, né? Isso. Se vale uma dica, pessoas que têm... vale muito, gente. Se liga. Agora é a hora de pegar dicas. Pessoas que têm tendência a ficar nervosas, tem pessoas que veem que errou uma questão já começa a desesperar. Não converse sobre o assunto. Essa semana é para você relaxar também. É revisão e relaxar. Vocês devem focar essa semana. Então, revisem e relaxem. Não converse sobre prova passada. Se você é desse tipo de pessoa que se viu que tem alguma coisa errada ali, já vai desesperar, não olhe a prova, guarde ela em cima do armário, igual eu fazia todos os meus anos. Chegava do Enem, jogava a prova em cima do armário. Sério? Você não via? Não via. Os corretores estão ali pra corrigir. Gente, a pessoa vai conseguir fazer isso? Vai. Porque não convém, porque o resultado mesmo sai só no ano que vem, em janeiro. Aí imagina ficar agoniado essa ideia em janeiro. Esquece ela até. O INEP já corrige a prova mesmo, já tem uma banca de redação para corrigir, não vale a gente julgar agora. Até porque o nosso julgamento não vira nota lá, infelizmente. Senão a gente está aqui ajudando todo mundo. Mas, então não adianta se preocupar com isso.
É uma dica, relaxem a semana, revisem e relaxem, os 2 R's que vocês têm que usar a semana, é revisar e relaxar, porque o que passou já passou, né? Não precisa se importar mais com aquilo, e é fazer um melhor agora no domingo, se você achar, façam o seu melhor. Independente do que acontecer, façam o seu melhor, sintam-se que fizeram o seu melhor. Isso que é o mais importante. É o sentir que você fez o seu melhor. Você falou tudo agora. Eu acho que a frustração é o pior, né? Nesse caso, assim, quando você fica muito nervoso e não consegue desenvolver essa prova, né? E aí, no fundo, depois você fala, puxa, eu sabia essa questão, eu estudei aquilo, e isso fica com aquilo, maçando na cabeça, né? Sim. Fala, poxa, minha nota poderia ter sido melhor, meu Deus, mas isso também vai atrapalhar. Atrapalha a próxima, porque agora né? tem a outra parte, né? Se você fala, nossa, eu fui mal, não sei o que, a pressão que você já tem aumenta ainda mais. Sim. Pra ir bem na outra, ou assim, o melhor mesmo é esquecer, só focar nessa outra, deixar aconteceu. Eu não sei se eu fui bem ou fui mal, mas agora eu vou melhor. Agora eu vou melhor do que a primeira etapa. Vou fazer o meu melhor. Legal, Independente se você foi bem ou mal, mas eu vou melhor Vai agora. fazer o seu melhor, exatamente. O melhor. Legal. Teve algum problema? Vocês estiveram na porta do Enem, né? Com esse carinho, com essa atenção aos alunos, levando caneta pra quem esqueceu, que a gente é cheio de esquecer. Acho que Tem 2, 3 canetas da bolsa, mas é sempre bom ter mais. Às vezes você leva, mas não tá funcionando. Não tá funcionando. Tem umas Testem coisas assim. Tem umas coisas assim, né? Só pra ajudar. Só o Enem acontece. E aí, quando vocês estiveram na prova, deram até bombonzinho, gente. Olha o carinho, é atenção, viu? Parabéns, né? E vocês viram alguma diferença dos outros anos para este ano? Esse ano foi tranquilo? Como que foi? Eu tava na frente do Major esse ano, né? Atendendo os alunos. E nas duas, eu também tive que passar um pouco na FEP para entregar a parte do material de bombom, as coisas para o outro voluntário. E antes do meio-dia mesmo, era 11h40, 11h45, boa parte da galera de fora que faz em Itajubá já estavam todos na frente. Abriu meio-dia, até no máximo meio-dia e 20, já estava todo mundo dentro da escola. Então esse ano, Itajubá, pelo menos nessas 2 lugares que eu fui, foram quase 0. Pelo menos vou dizer, no Major foram 0 atrasados. Olha que Isso legal. é um grande avanço. É um avanço mesmo, porque todo ano a gente ouve nas reportagens as pessoas chegaram atrasadas. Muita gente, infelizmente, é uma tristeza, gente. Muito triste. Fica de fora. A gente já viu portões sendo fechados, assim... A pessoa, né? Na cara da pessoa, aquela pessoa. Agora imagina essa pessoa, que desespero, né? Sim. De ter, então, é muito bacana, né? Então eu acho que esse trabalho também, que vocês com certeza também vêm fazendo, que eu sempre vejo, que é de sempre falar, chega antes, sai com antecedência de casa, né? Porque às vezes a gente nunca sabe o que pode acontecer. Você conta, né? Se você contar e deixar esse tempo muito curtinho, muito exato, né? Se tiver uma variável, você se deu mal. Exatamente. Né? Às vezes um ônibus tá contando com o ônibus atrasa, fura um pneu, acontece alguma coisa, não é? Exige muita atenção, né? Até pra você poder alimentar antes, tem que ter toda uma dinâmica. Você pensar o que você vai alimentar, se você vai levar alguma coisa na hora da prova pra você comer. Sim. O que você vai fazer. Inclusive, esse ano, não mudou o horário de verão, né? Igual os outros anos. Mas o relógio do celular mudou automaticamente de algum celular. Gente, teve isso. Teve esse problema. Cedinho no grupo nosso do caso, a gente já mandou pros alunos, atenção Olha no que horário, maravilha. já mandamos o horário atualizado legal. já. Vocês já se tocaram nisso e O meu eu já desliguei o horário de verão, que eu sabia que ia dar esse problema, já deixei na hora que eu vi os alunos perguntando que oração, já mandamos lá, ficamos mandando um monte de vezes ali pros alunos acordarem e verem que horas era, porque a gente ficou sabendo de casa alunos que, ainda bem que não atrasou, né? Mas que acordaram mais cedo que já estava planejando, porque o celular mudou de horário, aí como não atrasou, né? Aí a pessoa acordou mais cedo por causa do despertador. Falando nisso, puxou já um gancho muito interessante. Pra quem vai fazer a prova, gente, tenta descansar ao máximo no dia, tenta dormir muito bem, porque acontece casos do pessoal começar a sentir sono durante a prova, porque é uma prova muito extensiva, né? São 90 questões ali, e você tá acelerando e muita gente acaba ficando muito cansado, né? Então a dica também aí é descansar bem, comer bem no dia pra ter um maior desempenho. Exatamente. Legal, o cérebro tá ativo ali, né? Não é pra encher, não é pra ir bem alimentado, porque também dá sono, gente. Calor, barriga cheia, bate aquele soninho depois do almoço, não é interessante. Então, já se programem com isso, entendeu? É uma alimentação mais leve, né? Porque... E vale a pena alimentar, porque tem gente também que não come nada, e a fome também não é parceira, né? Se programe, exatamente. Tem pessoa que fica até nervoso, muito nervoso, né? Fica áspero quando tá com fome, né?
Eu já ouvi falar, já ouvi pessoas, nós comeu, o humor muda. Ah, tem. Come, o humor muda da pessoa. Tem Então, pessoas assim. come, né? E é uma alimentação leve, né? Sim. Vai numa frutinha, vai num pãozinho aí, mas não pode encher aí de gorduras e tudo mais, né? Dá aquele sono, é domingo. É domingão, depois você vai lá, toma sua cervejinha e relaxa. Se for o caso, coma uma caixa de bombom, pra quem fica nervoso e gosta de atacar no doce, mas depois, né? Exatamente. Na hora, anteriormente. Nada de feijoada domingo. Nada de feijuca, certo? Pais também ajudem os alunos com isso, não faça feijoada domingo. Porque também fica difícil dizer não naquela feijoadinha. Então, né, vale muito a pena todas essas dicas, né? Não é somente estar preparado para fazer a prova, mas todo um ritual antes, né, para que tudo saia bem. Nos simulados do CATS eu sempre cobrei também, até 1 hora tem que estar dentro do corredor do CATS, na sala onde fica o CATS, fecha a porta, depois de 1 hora não entrava mais ninguém. A gente também trabalha com o sistema de advertências, né? O aluno tem que cumprir algumas regras. Comportamento, frequência, tem toda essa cobrança no CATS. Chegamos a citar, mas... Não vamos citar agora. Então, o CATS trabalha todo com o sistema de advertências e a gente trabalha com o simulado, é um ápice, né, do aluno, é uma maneira dele praticar o Enem. Chegou atrasado, já é uma advertência, aí o acúmulo de advertências gera a expulsão do aluno. Deixar isso bem claro também. O CATS trabalhando dentro dessa rigidez, assim. Porque senão fica complicado orquestrar 100 pessoas, né? É complicado. Com certeza. Então a gente tem toda uma dinâmica em cima disso. Então, e aí a ideia é o melhor desempenho exatamente, sempre, né? Então, cobrar o horário deles chegarem para os simulados. Isso tudo, eu acredito muito que ajuda no dia do Enem. A pessoa já ficar com aquela coisa, tem que chegar antes da 1 no Enem, antes da 1. Vocês ajudam, então, com toda certeza, essa mudança desse hábito, né? A gente estava conversando aqui antes que a gente tem uma cultura brasileira de fazer tudo em cima da hora, de deixar tudo, por exemplo, depois eu penso, depois eu dou um jeito. A gente não é muito organizado com isso, né? Então a gente precisa de planejar. Sim, então né? a gente faz essa cobrança toda em cima para isso. Vocês foram um dos responsáveis pelo não atraso também dos alunos. Talvez. Com certeza, com toda certeza. Os nossos alunos do CATS chegaram tudo beleza. E a gente também tem que criar o hábito neles de estudo, né? Porque é um ano diferente ali, porque você tem que estar ali sempre estudando, fazendo resumo, exatamente. Não pode ficar somente no cursinho, né? Eu aprendi no cursinho, mas em casa eu não estudo. Tem que estudar muito em casa, tem que ver que seja videoaulas, tem que continuar incentivando o estudo, porque que a gente fala, não fica só no CAT, só dentro da sala de aula. Sim. Depende muito do aluno e isso acaba que se torna um hábito, sabe? Talvez ele no começo não é muita gente que pega, e inclusive com os parceiros da FEP, né, que eu falei desse trabalho que fizeram de psicólogo e também de orientação de estudo, eles passaram técnicas de estudo, sabe? Olha. Porque tem diversas técnicas, tem pessoas assim que têm mais facilidade de estudar, vamos supor assim, de madrugada do que de dia, por causa do barulho, por exemplo. Tem gente que tem que se isolar para estudar. E tem tudo isso, e a galera acaba pegando muito esse ano. Cada um meio que entender a forma que... eu friso muito isso com os alunos. Entendam como vocês estudam. Porque isso faz diferença. Para mim, muitas vezes, escrever, resumir, é efetivo. Para outros, desenhar é mais efetivo. Para outros, uma videoaula é muito mais efetiva. Então, se conheçam, entendeu? Isso é muito importante. Até na semana de revisão agora. Um aluno que está acostumado a escrever, pegar seus resumos é muito importante. Um aluno que está acostumado com videoaula, essas videoaulas que aparecem de resumão, ou até umas videoaulas que eles colocam, gostam, né? De assistir, ajudam muito a semana. Então, se conhecer como você estuda, não ajuda somente agora no Enem, tá, gente? Depois, quando entrar numa federal, numa universidade aí, ajuda muito mesmo. Tem gente que tem memória auditiva. Tem, fotográfica. É o caso do meu filho, que odeia registrar. Tem muitos problemas da escola quanto a isso. Quanto ao registro, meu amor. Muitos problemas. Mas aí no começo eu surtava assim, meu Deus, mas tem que registrar, Morane, tem que registrar. Mas aí eu comecei a perceber que ele para um pouquinho, ele ouve e a memória é muito boa. Então ele grava aquilo ouvindo. Aí o que eu fiz? Eu deixo, ele registra a quantidade que eu finjo que eu fico muito em cima, mas não fico não.
que ele não me ouça. Mas assim, ele registra a quantidade que ele consegue ali naquele momento. E depois a gente tem um grupo lá da professora, ela sempre tira foto da matéria e tal, mas ele copia a matéria. Nem se for em casa, você vai completar essa matéria. Mas aí eu percebi que assim, na hora das provas, ele vai muito bem, sabe? Ele gabarita a prova, ele tem notas muito boas. Eu falei, então a memória dele é auditiva. Então eu fiquei mais calma nisso. Falei, ok, né? A gente tem que entender, respeitar também a forma do outro e aprender a nos respeitar. Porque a gente começa a olhar o outro também, né? Ah, mas ele consegue estudar sei lá quantas horas direto, mas às vezes não é a sua praia, não é assim que você funciona. Né? Às vezes você vai estudar um pouquinho agora, parar, fazer uma outra coisa, vai continuar os seus estudos, cada um. Né? Cada um é de um jeito, né? É verdade. E se conhecer é muito importante. O autoconhecimento é muito importante na vida. Exatamente. E aí, nesse caso, não é diferente. Não é diferente. Se conhecer como você rende mais estudando é primordial para fazer todo o ano de conhecimento, né? Para você se enriquecer. Sim, com certeza. Pegando esse gancho também, né, de estudo que a gente está falando, a gente selecionou alguns temas para estudar essa semana que sempre caem no Enem, para passar pro pessoal mesmo. Vamos lá. Nosso tempo tá um pouco esgotado, mas vamos lá porque é importante. É rapidinho, galera. Atenção. É importante, vamos pode lá. falar. Matemática, o Enem adora. Razão e proporção, adora essas matérias. Que cai junto com regra de 3, com escala, aquelas... O Enem adora colocar um mapa para você mexer na escala. Porcentagem é importantíssimo, porque é uma linguagem matemática que vocês não costumam ficar usando na escola, nem na vida, mas a gente vê todos os gráficos, todas as reportagens, tudo que você vê de imprensa usa em porcentagem. Então é muito importante isso, entender a porcentagem. Análise de gráficos e tabelas, primordialmente, porque a maneira de expor algum dado, hoje em dia, é por gráficos e tabelas. Estou falando na frente de matemática, já a gente chega na outra frente. Probabilidade estatística, é muito importante. Análise combinatória, são matérias que a galera treme a perna, mas não é nada complicado. A gente lê com calma, vocês vão ver que tem uma diferença absurda entre elas e é nítido de saber. Função do primeiro e segundo grau, né, o que a gente trabalha no ensino médio inteiro. Geometria plana e espacial também, é algo que a gente está sempre tocando, para falar a verdade, que muitas vezes o aluno não liga o que ele faz com o mundo real, mas a gente está visualizando sempre figuras geométricas. Trigonometria e o triângulo retângulo, né? O Pitágoras está sempre aí batendo na nossa porta. E progressões geométricas, a PG e a PA também, né? Progressão aritmética, estão sempre na frente aí. Agora, voltando um pouquinho para o lado da física, né? Que também vai cair. Mecânica, né? Está sempre aí. A eletricidade e energia também estão sempre chegando aí com medir consumo, medir o que vai acender ou não, o que vai ligar ou não. Essas coisas também o Enem adora cobrar, que é uma coisa bem analítica, né? Isso que o Enem gosta de ver frente. Ondas, ótica, acústica, termofísica. Parece que estou falando geral assim, mas pensem, são todas as partes de análise em cima disso. O Enem não quer que você deduza uma fórmula. Tanto é que se for pedir para fazer uma fórmula, todos os dados vão estar ali para você calcular. Mas o Enem gosta de ver você analisar, interpretar o que está acontecendo ali. Isso que é o que ele mais quer. Vamos lá, área de biologias. Vai ser uma frente um pouco mais longa, rapidinho, dá tempo? Não, pode falar tranquilo. Genética, né? É uma coisa que o Enem sempre cobra, genética. Citologia, né? Estudar a célula. Evolução é uma coisa também que está sempre presente no Enem, você vê diversas questões desse tipo. Ecologia e sustentabilidade é um tema muito atual também, então se você está estudando atualidade, você está vendo o mundo acontecer, vários problemas de ecologia acontecendo, né? Vou dar um exemplo até no litoral, que está aparecendo manchas de... Isso é muito preocupante. Então tudo isso se envolve dentro disso. Aprimoramento genético, né? Se for ficar citando cada um, fica complicado, mas a gente precisa de cada dia alimentos que cresçam mais rápidos e menos suscetíveis a pragas. Então, é um bom exemplo de aprimoramento genético que acontece hoje. Fisiologia humana, impactos ambientais, que eu acabei de citar, né? As manchas de óleo está preocupando muito, que está matando peixes, os animais marinhos. Doenças e seus vetores, isso a gente está escutando todo dia na televisão, a dengue, teve a zika, são coisas que podem cair, então se atentem a isso. Vacinas versus soro, né? As vacinas, a grande importância que é na nossa vida, e a gente está vendo uma grande discussão aí de vacina ou não vacina, né? Que a gente vê que pessoas não querem vacinar, não sabe por quê. Não entende o motivo. Não entende o motivo, exatamente. Então estudem, que é um tema bem forte também. Sim.
o ciclo de carbono e oxigênio. Isso aí, estudando toda a ideia da ecologia, você vai acabar caindo ali dentro também. Terminando agora com a nossa química, né? Que é uma frente temida por vários alunos. Tem muita gente que tem medo de química. Falou em estequiometria. Nossa, palavra difícil então. E é o primeiro foco sempre. Estequiometria, né? Que é o que os alunos mais têm medo. Eu acho que é porque o nome é complicado de escrever. Mas não é nada complexo, gente. Estudem, leiam com calma. É uma frente bem utilizada em química. Então, se você entendendo estequiometria, o restante vai ficar bem mais claro. É certeza de cair esse tema. Estequiometria? Então não tem como fugir. Não. É certeza absoluta. Então... Termoquímica, radioatividade, funções orgânicas e inorgânicas, né? Oxirredução, equilíbrio químico, né? A ideia do pH, sempre cai alguma ideia de pH. O rio tá com tal pH, que é neutralizar, alguma coisa do tipo. Sempre cai essa ideia do pH. Então entenda o pH, que é uma coisa muito importante também. Que é a ideia de ácido, né? Exatamente, ácido, base, sais. São exatamente isso. E as soluções das mais diversas possíveis, né? Aqui não tem como focar muito, mas a ideia de você misturar dois componentes e gerar alguma outra coisa, né? Basicamente é isso. Então, estudem isso. A química parece que é uma coisa tão absurda, mas não é tão longe de... Não é. Só os nomes são complicados, mas a frente é bem concisa, ela é bem construída. Mas a partir também do momento que você começa a estudar, até aquele nome que é complicado começa a ficar muito familiar pra gente. Vira tio-tec, né? mais pra frente. Então, a princípio, quando a gente ouve, você fala, nossa, mas a gente começa a tratar aquilo, daqui a pouco exatamente. Não é mais... bicho de 7 cabeças, né? Depois que a gente aprende muito, treino Pitagora, porque até tio Pete, não tão próximo. Tá vendo? Parceiro, tio Pete. É um parça. Certinho, galera? Então, mais uma vez, relaxem, revisem. Não é momento de aprender nada, é momento de revisar. Às vezes você vai aprender alguma coisa, vai até balançar alguma coisa que você já aprendeu e não é momento disso. Então, revisem e relaxem. É a dica que o CATS vai ter a oferecer a quem está assistindo a gente hoje. E eu também queria desejar um bom vestibular para todos. O Enem não é assim tão difícil, não é um bicho de 7 cabeças. E ressaltar, assim, às vezes tem que ser bem realista, às vezes a vaga não é para todos, né? Porém, o ano que vem a gente vai estar aí de novo com o nosso processo seletivo, a gente vai estar lá com a nossa nova turma. E assim, façam inscrição, venha conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto, venha ser nosso aluno, que com certeza você vai estar mais preparado ano que vem do que esse ano. Exatamente. Eu sou um exemplo, eu fiz 2 anos de CATS e me senti muito preparado, além pro Enem, para a faculdade, entendeu? Eu me senti muito mais preparado para encarar a faculdade da Unifei depois. Eu, particularmente falando... A faculdade cobra. A faculdade cobra muito e o ritmo de estudo que eu peguei no CATS, o conhecimento que eu acumulei no CATS, isso só me ajudou depois na minha graduação. E é fato, se qualquer um quiser perguntar pra mim, eu posso contar a história toda. E não fiquem também nervosos, porque afinal somos todos muito novos, né? Porque eu falo é muito difícil para você querer decidir seu futuro nos próximos anos, assim, num piscar de olhos, sim, né? Exatamente. Então, cobra isso. Tenha calma, se caso não der certo, tomara que eu torço para que dê tudo certo, mas se caso não der, sempre levante a cabeça, continue seguindo, que tem várias oportunidades do pessoal te ajudar. Exatamente. O CATS é uma delas. Se precisarem, vem pro CATS. Legal, então lembrando que as inscrições serão em dezembro, então quem está pensando aí em fazer um cursinho e não está sem grana para isso nesse momento, o CATS é uma das opções. Vamos lá. Né? Então dezembro as inscrições estão aí abertas para a seleção, né? Para o processo seletivo dos vestibulandos, ok? Falamos? Acredito que tudo. Foi. Englobando bastante coisa. Só frisar uma última coisa. O CATS, a gente vai fazer a propaganda do CATS, que é o nosso curso que a gente atua, mas claro, a gente tem mais 2 cursinhos que são parceiros e irmãos do CATS. Tá. O Cacique e o CAI também. Fiquem atentos às páginas deles também no Facebook, lá devem entrar com mais informações, a gente não vai saber informar, mas lógico que são bem divulgar parecidos fatos. A ideia, né? São irmãos, podemos dizer assim. Legal. São. E é nesse pique também. Sim. E também é assistencial. Sim, são ambos assistenciais. E aí pode fazer o processo seletivo pros 3, por exemplo? Não pode, não atrapalha? Não tem nada contra, porque a ideia de todos os cursinhos é poder ajudar. Exatamente. Se o outro cursinho pode ajudar, a gente fica muito feliz, a gente consegue abrir outra vaga e a ideia é sempre pôr o pessoal de baixa renda no ensino superior, deixar essa equalidade aí do pessoal que consegue ter uma faculdade, do pessoal que não consegue
estando ajudando pra gente tá Exatamente, bom. estando ajudando. Fazer essa divulgação aqui também. Lógico que do CATS a gente fala, vem pro CATS, mas os demais cursinhos também são... Também é válido. Exatamente, né? são Isso. qualidades. O importante é estudar, né? O importante é Exatamente. preocupar com o futuro. Olha, gente, parabéns novamente para vocês, porque a gente sabe que não é fácil, né? Tem muitos obstáculos, tem percalços, tem, como vocês mesmos disseram, e a gente viu aqui, vocês também estão estudando, né? Estão terminando a faculdade aí. Sim. Então, assim, vocês dividem o tempo com faculdade, com vida pessoal e ainda estão aí dando fazendo parte, né, do CATS. Então, não é fácil. E como eu pude, né, eu conhecia muito o CATS, assim, de uma forma totalitária, assim, de uma forma completa, e fiquei, assim, super feliz. Que legal. E fico mais feliz ainda que isso aconteça em Itajubá. Exatamente. Na nossa cidade, né? Isso aí. Legal. Acho que tem várias pessoas, de repente, que nem conheciam esse programa, esse projeto, e aí passou a conhecer, e outras pessoas que já ouviu falar, mas às vezes a gente ouve falar, não vai atrás, né? Não busca. E que legal. Então, dezembrão aí, não esqueça, tem processo seletivo. Quem tá pensando em fazer um vestibular, fiquem atentos. Quem ainda não sabe se vai fazer, rola uma conversa, rola chegar lá também. sim. Não é? Porque às vezes a gente fica meio assim, né? Troca uma ideia, conversa e Pergunta muda as como coisas na cabeça da gente, né? Exatamente. Uma coisa que a gente defende muito no CATS é a comunicação. Aluno-professor, aluno-monitor, monitor-professor, todo mundo, comunique-se, entendeu? No nosso site tem lá e no Facebook também. Vocês mandarem qualquer mensagem, a gente responde o mais breve possível. Tem o nosso Exatamente. velho guerreiro que gritava: alô, atenção, quem não comunica se estrumbica. Mas é verdade. É verdade, E é tem isso. a página. Se tiver com dúvida, né, quiser saber mais, tem a página nossa, pode mandar uma mensagem no Facebook pra gente. A gente responde rapidinho. Viu? Legal. Então não tem muitas desculpas pra não estudar, né? Não tem muitas desculpas pra não estudar, gente. Vamos estudar porque quer mudar alguma coisa, a educação é um belo caminho pra isso, tá? Tanto no mundo quanto na nossa vida particular, né? Parabéns novamente pra vocês. Vocês Obrigado. precisando, querendo voltar, tendo novidades no CATS, ou até mesmo pra gente falar mais um pouquinho para as pessoas também que não Sim. viram. A TV Itajubá está de portas abertas. Por Muito favor, obrigado. voltem. Imagina, muito obrigado. A gente agradece a Drica pelo contato, a TV Itajubá por essa oportunidade pra gente. Sim. A gente ficou muito feliz com o convite. A gente agradece em nome do CATS. Obrigada, Vamos. tá? Obrigada a vocês, aos outros 3 diretores. Isso. É isso. Também, viu? Os mesmos elogios estendem-se a vocês também, viu? Muito obrigada pela companhia de vocês hoje no Itajubá Entrevistas. Nós vamos terminando o nosso programa de hoje e amanhã nós vamos falar sobre, deixa eu lembrar, clareamento dental. Eu não vou nem vou falar assim, clareamento dental. Vamos falar com uma especialista nisso. A gente fala com uma especialista de alguma coisa, a gente fica assim, né? É complicado. Vai ficar olhando meu dente. Ó, doutora Paula, me alivia um pouquinho. Certo? Nós vamos conversar sobre isso. Eu agradeço a companhia de vocês, espero muito ter ajudado vocês, esperamos, né? Esperamos. Muito ter ajudado vocês e com certeza ajudou dando dicas e mostrando que aqui nós temos também esse projeto bacana aqui em Itajubá, certo? Que já tem 16 anos e que vai continuar aí, pelo visto, né? Pela estrutura que vocês estão aí, isso vai acabar. Tomara. Bacana, tomara, não vai não. Muito legal. Bom, deixa um beijo pra vocês e até mais.